1810 marca a data de uma das últimas grandes batalhas navais da Marinha Portuguesa. Um importante feito de armas, mas também um combate anómalo, já que não se travou entre escunas, brigas, fragatas, mas sim entre juncos e lorchas, embarcações típicas desta região do mundo. A batalha, travada aqui junto às costas de Lantau, envolveu 6 lorchas de Macau armadas com 118 peças de artilharia. Do outro lado estavam 200 juncos e 1600 canhões, que constituíam a esquadra do famoso pirata Campo-Sai. Em 1810, e apesar das ameaças que pairavam na região, nomeadamente a possibilidade de uma ofensiva francesa contra Macau, a cidade não possuía qualquer navio de guerra verdadeiramente digno desse nome. Aliás, esta situação valia para todo o Império Português, a contas com as guerras napoleónicas. Se a marinha era inexistente, diga-se que a guarnição militar de terra era igualmente diminuta. Neste cenário, não admira que os piratas, que sempre infestaram os mares do sul da China, pairassem ao largo e atacassem a navegação no delta do Rio das Perlas. A situação agravou-se quando às habituais bandeiras cantonenses se começaram a juntar as de seitas da Indochina. Entre os grupos de piratas salientava-se o que era liderado por Campo-Sai, um verdadeiro almirante que comandava centenas de juncos e que a marinha chinesa não conseguia deter nos seus raids e pilhagens, inclusivamente contra as imediações da própria capital cantonense. Esta situação levou o vice-rei de Cantão a intimar Macau a participar nas operações de limpeza da pirataria nas suas costas. Para o efeito, prometia como prémio o restabelecimento de antigos privilégios de Macau, a contribuição para o levantamento da frota e uma parte do espólio de guerra. Perante o ultimato, Macau, valendo-se de um vultuoso empréstimo negociado com o reino de Sião, atual Tailândia, conseguiu armar e equipar um brigue e 5 lorchas, com 118 canhões e uma tripulação de 730 homens. A esta esquadra improvisada juntaram-se os 60 juncos de guerra da Marinha Imperial Chinesa. Apesar da correlação de forças pender claramente para o lado de Campo-Sai, os piratas evitaram o combate direto, registando-se, em vez disso, uma série de pequenos confrontos com grupos de embarcações dispersas em que os piratas foram sendo batidos. Esta campanha foi-se arrastando entre janeiro e abril de 1810, sem a ocorrência de qualquer combate decisivo. Este é o antigo forte de Tungchung. Era o quartel-general de Campo-Sai. Foi, portanto, aqui que Campo-Sai chamou os seus principais capitães para planear a segunda fase da guerra. Isto depois de ter feito propostas de paz a Macau e de Macau as ter recusado. Mas mandar reunir aqui as suas esquadras veio a ver-se, talvez a pior decisão que Campo-Sai alguma vez poderia ter tomado. De facto, como se pode notar por este croquis que mostra a ordem de batalha, o local era uma baía fechada que não permitia manobras fáceis de evasão, principalmente para uma esquadra tão numerosa como era a de Campo-Sai, que neste caso era comandada por um dos seus lugares-tenentes de nome Quapo-Chai. Ao que parece, nesta conjuntura, as lorchas conseguiram cortar a retirada por um lado e flanquear a frota inimiga por outro, fazendo com que a artilharia dos juncos fosse ineficaz, enquanto as granadas das lorchas comandadas pelo capitão de artilharia José Pinto Alcoforado atingiam com precisão os opositores. Os juncos piratas tentaram romper o bloqueio, mas foram impedidos na manobra pelas pequenas lorchas muito mais velozes e manobráveis. Perante a impossibilidade de escapar, Quapo-Chai acabaria por se render ao capitão Alcoforado. A submissão de Quapo-Chai, que comandava a frota mais significativa, determinou inevitavelmente a rendição de Campo-Sai, que de um momento para o outro se viu completamente isolado neste forte.
As negociações, que levaram à rendição do rebelde, duraram 3 dias e foram conduzidas pelo lado português pelo ouvidor Arriaga, que recebeu a rendição. Campo Alçai entregou-se com mais de 270 juncos de guerra, 16 mil homens, 5 mil mulheres, 1.200 peças de artilharia, 7 mil lanças e espadas, para além de outros aprestos de guerra. A 23 de abril de 1810, os navios vitoriosos da Marinha Portuguesa reentraram no porto de Macau entre as aclamações do povo. Deram salvas os navios e os fortes repicaram os sinos e cantou-se um Te-Deum em ação de graças pelo feliz resultado da expedição, como dizia na época o conceituado jornal A Gazeta de Calcutá. Apesar de vitoriosa, a campanha esteve longe de conseguir erradicar a pirataria nesta região. Nos termos da rendição, Campo Alçai foi feito mandarim e encarregado de policiar os mares desta área contra a pirataria e o contrabando. Mas, ao que parece, Campo Alçai não se terá encarregado da incumbência com a melhor das convicções. Isto porque, ao longo de todo o século XIX e depois já no século XX, a pirataria continuaria a reinar mais ou menos impune pelos mares do sul da China. Quanto às promessas do vice-rei de Cantão de pagamento da esquadra e de restabelecimento dos privilégios de Macau, bom, isso foram promessas que se desfizeram em fumo.